Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre teologia, profecia e escatologia, ou seja, o estudo das coisas que estão por vir. Hoje eu quero falar de um dos personagens que vai desempenhar um papel importante nos últimos dias. Ele é chamado de Anticristo. Mas quem ele é? De onde ele vai vir? Como ele vai se manifestar? O que ele fará? E como ele será derrotado? Vamos ver o que a Bíblia nos revela sobre esse assunto. O termo anticristo significa que ele é contra Cristo ou que se opõe a Cristo. A Bíblia usa esse termo 4 vezes, todas elas nas cartas do apóstolo João, para se referir a um espírito de engano que está atuando no mundo e que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio em carne. Esse espírito de anticristo se manifesta em várias pessoas que se opõem à verdade do Evangelho, que tentam seduzir os fiéis a se desviarem da fé. Mas a Bíblia também fala de um anticristo específico, que será uma pessoa real, que surgirá nos últimos dias, e que ele será um líder de uma aliança política, econômica e religiosa, que dominará o mundo e perseguirá os cristãos. Esse anticristo não é chamado apenas assim na Bíblia, mas recebe também outros nomes, como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, o adversário, a besta, o chifre pequeno, o rei feroz de semblante, o rei do norte, o príncipe que há de vir, o falso profeta, etc. Esses nomes indicam as características e as ações desse anticristo, que serão contrárias à vontade de Deus e aos propósitos de Cristo. Mas de onde virá o anticristo? A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas nos dá algumas pistas de como podemos interpretar à luz da história e da geografia. Uma das principais pistas está no livro de Daniel, que profetizou sobre os 4 grandes impérios que dominariam o mundo antigo, representado por animais. Então entenda, cada animal representa um império ou uma besta, né? Animal e besta é a mesma coisa, né? Representa um império. No caso, temos o leão representando o Império Babilônio, o urso representando os medos e os persas, o leopardo representando o grego e o animal terrível, o Império Romano. Então, a partir do capítulo 7 de Daniel, podemos fazer o que eu chamo de funil profético. E o que é isso? Vamos excluir as impossibilidades. Primeiro, Roma, porque no capítulo 7 de Daniel, no verso 11, diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e seu corpo destruído, porque ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Observe que o problema aqui não está no animal que representa Roma, mas no chifre pequeno que está no meio dos 10 chifres. Tanto que o animal terrível é dito que foi morto, destruído e queimado pelo fogo, dando ênfase 3 vezes de que ele não poderia vir de lá, ou seja, vir de Roma. Também em Daniel capítulo 9, verso 26 diz: e depois de 62 semanas será cortado o Messias, não mais para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Repare aqui que é dito que quem destrói Jerusalém é o povo do anticristo e não o próprio anticristo. A princípio, se interpreta que Roma destruiu Jerusalém. Logo, o anticristo vem de Roma, seria a interpretação principal, né? Ou que será o Papa. Mas a partir do ano 15 depois de Cristo, os soldados romanos não iam mais à guerra. Eles ficavam na guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Enquanto isso, os que iam à guerra eram soldados alugados, e segundo o historiador da época, como o Público Cornélio Tácito, revelou quem eram essas tropas. A primeira tropa era a 5ª, chamada de Legião da Macedônia, que estava ali na Judéia ou da Moésia. A 10ª Legião, chamada de Frenteses ou Frentenses, ela era da Síria. A 15ª era a Legião da Apolinares, da Síria. A 12ª, chamada de Fulminata, da Ásia Menor. E a 18ª, chamada de Legião do Egito, e a 3ª, que era chamada de Gálica, que vinha da Síria. Ao lermos o livro História dos Hebreus, no capítulo 6, há relatos que Tito, general de Vespasiano, não queria destruir Jerusalém, e sim cercá-la e fazê-la se entregar.
mas foram os soldados, sem o seu consentimento, que botaram fogo na cidade e nas pedras para levar o ouro. Sendo assim, eliminamos por completo a possibilidade do anticristo vir de Roma. Já no capítulo 8, vamos dar aqui a segunda característica, né? A segunda característica é que no capítulo 8 de Daniel temos a batalha do bode contra o carneiro. Vamos pegar uma leitura aqui da própria Bíblia a partir do capítulo 8, que diz assim, vou pegar aqui no capítulo 8, na minha visão eu vi, e na cidadela de Suzã, na província de Elão, na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro, e seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro, ou seja, a Pérsia, que era o mais comprido, que venceu a média e se tornou um único império, que é a Pérsia de hoje, ela cresceu por último. Por isso essa observação que está sendo feita aí. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o leste, para o norte e para o sul. E nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do leste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio em direção do carneiro, de 2 chifres, que eu tinha visto do lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu fui atacar, eu o vi atacar furiosamente o carneiro e atingi-lo e quebrar-lhes os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro de seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e no seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu-lhes até alcançar o exército dos céus, e atirou-se na terra parte do exército das estrelas e a pisoteou. Tanto cresceu que, ao desafiar o príncipe dos exércitos, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e ao local santuário foi destruído. Por causa da rebelião e o exército dos santos e o sacrifício foi tirados, o sacrifício diário foram dados ao chifre, ele não tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então vi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Veja aqui que mais uma vez é interessante que está sendo falado o tempo todo do chifre, não tem nada a ver com o animal terrível. E tanto é que o chifre está aparecendo aqui no carneiro e não no animal terrível. É interessante nós notarmos isso, né? Versículo 14, continuando. Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. É interessante que se você dividir 2.300 por 365, nós temos aí 6 anos e meio, 6 anos e 6 meses. Essa diferença aí é porque o calendário que eles observavam na época não é como o nosso que nós temos hoje, de 365 dias. Então, alguns dias aí deu uma pequena diferença, mas nós estamos falando aqui dos 7 anos de tribulação, correto? Então, continuando aqui no verso 15, diz assim, a epígrafe da minha Bíblia aqui está dizendo: Gabriel interpreta a visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar a você
o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia, ou seja, o Irã hoje. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Verso 22. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Os seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Ou seja, o império de Alexandre foi dividido em 4. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Verifica que o anticristo ele vai surgir de onde? Da área de império de Alexandre Grande, né? Verso 24. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo de Deus. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e insurgirá contra os príncipes dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Nós vamos ver mais tarde que lá em Apocalipse a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo destrói, né? E ele será lançado no lago de fogo. A visão das tardes, das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante, ou seja, durante a tribulação. Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão e estava além da compreensão humana. Guardem bem essa informação aqui do verso 7. Eu vi atacar furiosamente o carneiro e atingi-lo e vi quebrar-lhes os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro o seu poder. Nós vamos usar esse versículo aqui num estudo mais tarde, tá? Num outro vídeo que nós vamos fazer aqui. Então acompanhe o nosso canal, dá uma paradinha agora, dá um like, compartilha, comente aí, marque seus amigos, faça um comentário se você quiser fazer uma pergunta, tá? Nos ajude com o nosso canal, tá bom? Eu vou continuando aqui e voltando ao assunto, vemos que o carneiro ele é representado pela Média e pela Pérsia, que é o Irã hoje, e o bode é representado pela Grécia. Então agora temos a linhagem do anticristo vindo da Grécia, pois é a partir do chifre que trazia na testa que a história revela ser Alexandre Grande. Esse chifre ele foi quebrado e no lugar nasceram 4 chifres que são os seus 4 generais, que são Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Nicator. Diz ainda que no meio deles nasceu um outro chifre, né? Vamos acompanhar o verso 9. De um deles sai um chifre pequeno, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da Terra Magnífica. Terra Magnífica aqui está falando de Jerusalém. É interessante aqui notarmos que o chifre pequeno do capítulo 7 agora é o chifre muito pequeno do capítulo 8, dando uma ideia de tempo. Por isso Apocalipse vai dizer que foi morto a espada e que revivia, ou no capítulo 17 fala que o 8º rei é um dos 7. Pois bem, é um império que existia e que vai voltar a existir novamente, né? Nós vamos ver isso em estudos mais tarde. Terceira característica, vamos lá. Então vamos fazer o terceiro afunilamento aqui. Como Seleuco e sua descendência vence Nicator e Cassandro, que são que eram generais de Alexandre o Grande, a linhagem do anticristo vai continuar através de Seleuco, pois temos que excluir a possibilidade também de ser Nicator, que também é conhecido como Ptolomeu, que representa o Egito. E como no capítulo 11 de Daniel, o rei do norte vem da área de Seleuco que invade o Egito, nós vamos concluir então que o anticristo não pode invadir a si mesmo. Como ele não pode invadir a si mesmo, então nós vamos, por razões óbvias, nós vamos concluir então que o anticristo vem da área do Império Seleucida, certo? Então, como quarta característica aqui, né? Agora nós temos aí uma das mais fantásticas curiosidades de interpretações bíblicas. Vem aí um verdadeiro plot twist escatológico, certo?
Vocês lembram dos 4 animais, os 4 cavaleiros de Apocalipse? Pois bem, eram o branco, o preto, o vermelho e o amarelo. Mas você sabia que o amarelo não é amarelo e sim verde? Pois é, a palavra que foi traduzida para amarelo no grego original é chloros, que é traduzido por verde. Tanto que a Bíblia King James traz a expressão pale horse, ou cavalo esverdeado, né? A Bíblia espanhola também traduz por verde. Mas qual que é a importância de ser verde e não amarelo? Bem, como nós vimos os exércitos que atacaram Jerusalém é de origem grega, e coincidentemente todos eles hoje possuem ou uma cor ou as 4 cores de Apocalipse, como vocês podem ver nas fotos, né? Como quinta característica, a cereja do bolo, nós temos aí algo muito importante, porque no capítulo 2, no verso 12, diz assim, o próprio Jesus Cristo falando para João, que estava ouvindo ele na ilha de Patmos, né, escrevendo, e mais tarde escreve Apocalipse. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Olha só que interessante isso aqui, ó. Estamos falando da igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas de Apocalipse que fica entre Apocalipse 2 e 3, né? E estão na Ásia Menor, que precisamente é a Turquia hoje. Agora, será que o autor e consumador da fé, a maior autoridade em profecias bíblicas, está querendo nos insinuar alguma coisa? Não é muita coincidência tudo que nós falamos até agora está atrelado? Todas as informações até agora nos levam a um só desfecho, a Turquia. Concluímos então que o anticristo ele poderá vir da Turquia. Pessoal, mas o anticristo ele não terá a última palavra. A Bíblia nos diz que ele será derrotado pelo próprio Cristo, que virá em glória e majestade para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o seu poder eterno. O anticristo e os falsos profetas, eles serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E os seus seguidores, eles serão condenados à perdição eterna. Mas os que pertencem a Cristo, os que guardam a sua palavra, os que não adoraram a besta, nem receberam a sua marca, esses serão salvos e reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Está escrito em Apocalipse 19, 20, no capítulo 19, no verso 20. Por isso, meus irmãos, não se deixem enganar pelo anticristo, nem pelo seu espírito que está no mundo. Fiquem firmes na fé, na esperança e no amor, que são os frutos do Espírito. Sigam a Cristo, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o caminho, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso noivo, o nosso Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Todo louvor e adoração pertence a Ele para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Se você gostou desse estudo, tá? Compartilhe, dê um like, comente e chame todos os seus amigos. Amém?